Boas pessoal, daqui Hatrat e trago então a minha opinião sobre este menino, o G4560, o famoso Pentium com 4 threads, e eu usei este Pentium durante um pouco menos de 2 semanas. Foi definitivamente mais de uma semana, não chegou a 2 semanas. Utilizei este Pentium para as minhas tarefas do dia a dia. Portanto, acho que consegui ter uma noção realista do que é, na prática, usar isto para além de benchmarks. Eu tenho aqui alguns testes que fiz para ter alguns números, mas os números eu já sabia, ok? E batem mais ou menos certo com tudo que se vê por aí pela internet. Eu queria era mesmo saber, no dia a dia, pontos fortes, pontos fracos, ok? E eu adianto já e confirmo, não há concorrência para este processador para gaming abaixo de 100 euros. O preço que ele custa e aquilo que entrega é fenomenal. Eu não estava a contar. Quando isto foi lançado eu fiquei assim, uau. Melhor, quando eu vi à venda numa loja, tipo, o que é isto? Pentium 4 threads? Hã? De onde é que isto veio? Portanto, eu fiz inclusivamente uma live com este Pentium, alguns de vocês certamente viram, e fiz alguns benchmarks em live para ver o que é que eu queria ver. Na pior das hipóteses, alguém que compre isto e que quer streamar, o que é que vai acontecer, quais são os limites do processador, porque tem limites, também não vamos entrar por caminhos obscuros. Isto não deixa de ser um dual core, tem limitações, extraordinariamente bom pelo preço, mas não deixa de ser um dual core, vamos com calma. Portanto, eu fiz aqui alguns testes, inclusivamente no Sony Vegas em render, comparei com o meu i7 6700K. Os testes que estão aqui é de stock, no 6700, ainda que também não pareceu muito relevante pôr com overclock. Quanto é que isto perde? O objetivo não é ver se isto perde para um i7, é quanto é que perde. E eu testei, para além de usar no dia-a-dia, e já lá vamos, quis criar um cenário realista, porque testes extensivos e com toda a informação necessária já existem muitos, de forma a salientar bem qual é a diferença disto para um Ryzen ou para um i7, ok? Não é esse o meu objetivo, é num cenário realista, com settings que provavelmente as pessoas vão querer usar em jogos. Utilizei a minha RX 470, que é uma gráfica mais ou menos dentro daquilo que irão colocar aqui, talvez uma 1050 Ti, ok? Ou uma RX 560, por aí, não passará muito disso. E nos jogos eu não coloquei settings para forçar ao máximo o CPU. Num cenário realista, num cenário idealizado, como é que ele se vai comportar? Mostrando os resultados em jogos, estão aqui já, e em live também, nós vemos que, teoricamente, ele não perde muito para um i7 num cenário idealizado, por assim dizer, não é? Onde nós vemos, por exemplo, que no Rise of the Tomb Raider, eu pus estes 2 jogos só, 2 jogos muito pesados para o processador, mas com settings que vão dar uns frames mais realistas, ok? Daquilo que na prática o processador consegue aguentar. Nós vemos no Rise of the Tomb Raider, se virmos a média, tipo, a média não mudou muito. No Ghost Recon surpreendeu-me muito, ok? O que é que ele conseguiu entregar em termos de média e mínima. Em live, eu usei a Graphic On Board, usei o Quick Sync para fazer a live, e claro que o Pentium perdeu desempenho a fazer live, mesmo usando a Graphic On Board. Ficou um pouco melhor do que eu estava a contar, sou sincero, mas o que os benchmarks não mostram aqui nos jogos é o que aconteceu à live em si. Quem viu, viu, e eu cheguei a ver, estava a olhar para o OBS e cheguei a ver partes em que a live stream ficou a 8 frames, ok? Não deu, é impossível, não dava para streamar. Ainda assim eu criei também um cenário realista. Eu não corri o benchmark com o OBS a streamar. Eu coloquei o OBS a 1080p 30 frames, algo me parece normal, ok? Nem muito baixo, nem muito alto, mas fiz a live stream como sempre faço e como eu creio que as pessoas vão fazer, com a própria live a correr, com o browser aberto, ok? Eu tinha o VLC a correr umas músicas de fundo, tinha uma chamada de Skype. O jogo surpreendentemente não perdeu tanto desempenho quanto eu iria pensar, mas na prática não deu para fazer live stream. Uma coisa curiosa é que no caso do Tomb Raider, houve uma altura na live que e se eu puser o jogo a 30 frames? Eu sei que ninguém quer jogar a 30 frames, mas vamos ver. Ficou super suave, ok? A live, ok? Quero eu dizer que a live não perdeu desempenho. O jogo manteve-se a 30 frames. Como é óbvio, não é ideal, mas 60 euros... consegui jogar um jogo muito pesado para o processador a 30 frames e consegui manter a live a correr direitinho, é surpreendente. Não é o ideal. Obviamente quem quer fazer live, tendo possibilidade,
vai e quer comprar um processador melhor, e é o recomendado. Portanto, o que aconteceu foi isso, os resultados ficaram gravados na live. Quem quiser passe lá e veja exatamente como é que decorreu. Depois no Sony Vegas, uns testes de render que eu fiz, experimentei renderizando só com o processador, tudo igual, só mudei o hardware que estava a processar o render, não é? Só com o processador, com a gráfica on board e com a ajuda da RX 470. E portanto a única coisa comum que há aqui é que o render mais rápido é usando a 470, naquela na prática esteja a trabalhar para aí 5%. Eu sei que o Vegas é fantástico. Em segundo lugar, tanto num processador como no outro, HD Graphics. E por último, pôr o peso todo no processador parece-me ser o pior. No 4560 houve uma coisa curiosa, é que só com o processador conseguiu fazer o render ligeiramente mais rápido com a HD Graphics. O relevante é que, sim, claramente perde muito no render. Na QI7 não chega ao dobro da rapidez aqui. Mas houve outro jogo, não tem aqui benchmark, não tem benchmark fixo e eu não tenho tempo para estar a criar uma rotina de benchmark dentro de um jogo, que não tenha um. Quis ver como é que ele se comportava no Forza Horizon 3 e aqui é que o menino faleceu. Ele, surpreendentemente, com um preset em alto, que a RX 470 aguenta relativamente bem, o preset em alto mantendo 60 frames, sem quedas, se depender da gráfica, ok? O processador, a maior parte do tempo, consegue manter 60 frames. A questão, e se eu fizesse um benchmark, iria mostrar que estava sempre a 60 frames. Uau, magnífico Pentium. Não, a questão é que está sempre a 60 frames, se calhar durante 5 minutos, e do nada fica um slideshow. Assim, do nada, ok? Eu não consegui repetir, aconteceu uma única vez, não consegui repetir, estive a jogar e a gravar, não voltou a acontecer, que foi uma altura em que simplesmente bocados do mapa desapareceram, ok? É típico quando o processador está muito no limite, neste caso um jogo muito aberto, porque do nada o jogo ficava injogável durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 segundo, do nada, sem prévio aviso, pau! Pega lá com flutuações entre 10 e 50 frames constantemente durante uns segundos, com um stutter super agressivo, ok? Como é que se resolve? Fixando o Forza a 30 frames neste processador. No dia-a-dia, a usar, eu tenho a dizer que houve momentos em que eu me esqueci que estava a usar um Pentium, ok? Em tarefas banais. Acho que não era surpresa para alguns, pode ser para outros, mas passando de um i7 6700K, não estando a olhar para a percentagem de uso do processador, houve momentos no uso diário que eu me esqueci completamente que estava a usar um Pentium. Contudo, a jogar, voltando aos benchmarks de jogos, quero dar uma opinião. Isto é subjetivo, mas da sensação com que eu fiquei a usar isto e aquilo que eu acho que as pessoas podem esperar na pior das hipóteses, ok? Os benchmarks que eu fiz, não é? Mostraram que em 2 jogos muito pesados para o processador ele aguentou-se bem. Contudo, há uma grande probabilidade de alguém pegar nestes 2 jogos com este processador e não notar isso. Porquê? Porque o processador estava, obviamente, sempre no limite. Quer isto dizer o quê? Que se eventualmente baixarem os gráficos para ter mais FPS, possivelmente os FPS não vão aumentar, vai aumentar ainda mais a carga no processador e do nada vai surgir um stutter. Que no Ghost Recon chegou a aparecer muito subtilmente, não muito agressivo, mas apareceu. A jogar, não no benchmark, mas a jogar, ok? Como é que eu recomendo usar este processador? Primeiro, pela questão de eventualmente querer tentar atingir frames altos com este processador, que mediante o jogo não vai correr bem, mesmo que os frames aumentem, o processador sempre colado nos 100% pode trazer esse comportamento estranho ocasionalmente. Depois, porque qualquer coisa que esteja a correr de fundo a mais no Windows vai interferir. Este é aquele tipo de processador que quando vocês estão a jogar, e não é uma crítica negativa ao processador, tipo, não dá para pedir mais. Nunca pensei que viesse um processador a 60 euros capaz disto, muito menos por parte da Intel, quanto muito seria da AMD. É aquele processador que vão jogar, desligar todas as aplicações. Se forem daquelas pessoas que nem sabem quantas aplicações têm de fundo, têm 10, 15 aplicações de fundo, 3 otimizadores que estão a trabalhar, que é o irónico. Otimizadores, muitos estão sempre a trabalhar de fundo. Fixe. Se tiverem muitos programas de fundo, o processador é muito bom para jogar, com uma expectativa realista e sabendo que tem limitações, mas não dá para abusar. É para jogar, é para fechar tudo o resto.
E recomendo vivamente, em caso de jogos mais pesados, limitar os FPS. Aí é que este menino brilha, porque no caso do Ghost Recon, aquilo que nós vemos aqui nos coisas, no benchmark, mostra que ele tem potencial para entregar uma boa quantidade de FPS. Entrega. O truque nestes jogos, mesmo em processadores melhores, isto funciona bem. Mas neste aqui, maravilha. Limitando no Ghost Recon os FPS com este processador, para evitar que ele tente ir lá acima o máximo possível, sobrecarregando constantemente este processador, vai trazer uma experiência de jogo muito porreira. Mas eu quero jogar sempre a 200 FPS. Possivelmente um CSGO, mas em jogos mais pesados, mesmo que este processador entregue altos FPS, em alguns casos, dos dias que eu usei, não é algo que eu quisesse fazer para mim. Porque onde tanto está altos FPS, como de repente, aí vem o stutter. 10 segundos de loucura. Um frame a cada meio segundo e depois passa. Portanto, são as limitações deste processador. Portanto, a moral da história é, se estiverem cientes das limitações que isto tem e usarem sabiamente o processador, não usar programas de fundo enquanto estão a jogar, principalmente se o jogo for pesado para o processador. Se estiverem com frames acima de 60 em jogos que não sejam um shooter competitivo, ok, dá jeito, para alguns dá jeito ter frames altos. Se possível, limitem os frames, ok? Vejam o que é que o processador consegue fazer, limitem os frames e, não tendo frames muito altos, vão conseguir ter, no que eu testei, ali uma experiência de jogo, não sendo perfeita, pelo menos constante e previsível, ok? Querer extrair o máximo de FPS com este processador é uma roleta russa. Nunca se sabe quando é que vai dar galho. Ainda assim, para máquinas de entrada, se estás com aquele orçamento, como é que eu ia dizer, fodido, em que tens que optar ou compro uma melhor GPU ou compro uma melhor CPU, ou compro uma fonte de 20 euros ou uma fonte de 50, esse tipo de coisas onde tens mesmo que cortar em algum lado. Se eventualmente chegares àquele caso onde tens de comprar um 4560, lembra-te das limitações que ele tem. Não é o processador ideal, mas pelo preço que ele custa, não há nada melhor do que isto para jogar. A este preço. Nada. Este é o rei dos processadores de baixo custo, atualmente. AMD. Estamos à espera aí de qualquer coisa. A maior surpresa dos últimos tempos para processadores, adorei este processador, juntamente com o Ryzen 1600. Este mudou o critério mínimo que temos para processadores de entrada. Este, na minha opinião, mudou o critério mínimo que temos para processadores de gama intermédia. E a vida assim vai. É essa a minha opinião do Pentium. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Se não gostaram, não gostem, subscrevam. E até à próxima.